Vocês sabem a diferença entre horror e terror? Ambos causam calafrios e sensações perturbadoras. Por acaso você já leu algum livro que te deixou com insônia por imaginações sombrias? O terror é um gênero literário, musical ou cinematográfico, e que está sempre ligado muito à fantasia e à ficção especulativa, e é criado com o intuito de causar medo, aterrorizar. Já o objetivo do horror é despertar no leitor também sensações de medo, porém referentes à morte ou loucura. Pergunte a 10 amigos o que eles acham de uma boa história de horror. É bem provável que o grupo se divida. Uns arregalando os olhos, impressionados, demonstrando empolgação. Outros assumirão uma expressão aflita, dificilmente alguém se mostrará entediado. As passagens aterrorizantes nos livros tinham alguma finalidade específica, catequizar e propagar a fé. Mas tudo isso mudou na segunda metade do século XVII, mais ou menos ali no Iluminismo. Em pleno iluminismo, ou seja, quando a ciência jogava luz na Idade das Trevas, o autor optou por somente assombrar os leitores. Queria causar medo e nada mais. O inglês Horace Walpole e seu Castelo de Otranto, um romance gótico de 1794. Tinha ambientação medieval, castelos assombrados, calabouços gotejantes e esqueletos que voltavam à vida. Um livro clássico de um inventário dos elementos que até hoje são utilizados para construir uma história de horror. Mais e mais escritores passaram a se refugiar no castelo medieval do gótico. Anne Radcliffe, Os Mistérios de Udolpho, Matthew Gregory Lewis, O Monge e Emily Brontë, de O Morro dos Lobos Vivantes, vocês com certeza conhecem, são apenas alguns entre muitos nomes. Características do terror. O conto de terror tem como objetivo despertar no leitor sensações de medo e horror, referentes à morte e à loucura. Os personagens são, normalmente sobrenaturais, assombrados por fantasmas, monstros, vampiros, caracterizando o mal que se esconde na mente humana. Características do horror. Pode-se dizer que o horror é um tipo de convocação horripilante, ou seja real ou não, a obra pode ter de tudo, desde o sobrenatural até as situações de massacres e guerras. Assim como nos primeiros anos, as obras de horror foram ganhando novos personagens e possibilidades ao longo do século. Frequentemente, a obra começa criando um universo capaz de causar medo, ou que tem um ar demoníaco. Vale dizer que o horror segue uma base de terror no quesito narrativo. Os antepassados do terror. Uma das obras mais conhecidas do mundo, a Odisseia, na qual narra a luta de Ulisses contra bruxas, e os gregos, que já narravam sobre vampiros e pessoas voltando do mundo dos mortos. Na própria Bíblia, traz conversas de feiticeiras e de invocação de espíritos, além de monstros e bestas malignas. Mas claro, nenhuma dessas histórias é de terror. Porém, não se pode negar que viraram inspirações na construção do imaginário popular. Então, pontua-se como a origem do gênero de terror. O horror é um gênero que sofreu algumas mudanças ao longo dos anos, se adaptando à época, o que inclui costumes e crenças. No começo, o gênero tinha fortes indícios de ficção científica, porém ele passou por algumas mudanças decorrentes da vertente fantástica da ficção. E foi com Howard Phillips Lovecraft, seguido por Poe, que o gênero literário do horror realmente encontrou seu espaço e começou um caminho de sucesso no século XVIII. É possível defini-lo a partir do que as obras trazem, como, por exemplo, bruxas, demônios, lobisomens, vampiros ou qualquer outro ser que siga a ideia do horrível. Foi um alemão que inseriu nos relatos sobrenaturais um componente até hoje revolucionário, o psicológico. Falamos do autor, pintor, jurista e músico Theodor Hoffmann, ou E.T.A. Hoffmann, mais conhecido nas suas nomenclaturas dos livros. Seu conto inovador, O Homem da Areia, explora as regiões escuras da mente do protagonista Nathanael. O pobre protagonista está louco ou é realmente perturbado pela figura demoníaca do Homem da Areia? Abordando o conceito de duplo, explorando alucinações, Hoffmann estabelece novas diretrizes para as narrativas sinistras. No século XVIII, foi lançado O Castelo de Otranto, por Horace Walpole, considerado como um dos primeiros romances góticos, trazendo para seus leitores acontecimentos inexplicáveis, intrigas e presenças espirituais. Um pouco depois, em 1818, foi lançado Frankenstein, por Mary Shelley. Em seguida, o vampiro mais famoso da ficção científica
foi lançado por Bram Stoker, o Drácula, e a partir destas obras que surgiu o gênero de terror. O estadunidense Howard Phillips Lovecraft não só aprendeu artimanhas do conterrâneo, como deu uma enorme contribuição para o gênero, a estética do horror cósmico. Em linhas simplistas, a ideia é a seguinte: no tempo e no espaço, o homem é insignificante. É uma linha de ignorância banhada pelo mar do desconhecido. Lovecraft provoca uma enorme crise existencial, no transformando em um material descartável à deriva. A gente pode indicar alguns livros que você pode gostar, que seja de terror ou horror. A Profecia de David Seltzer, que descreve o terror passado por uma família ao perder o seu filho no dia do parto. O que eles não esperavam é que, numa tentativa desesperada de salvá-lo, descobriram que ele é o próprio anticristo. O segundo livro recomendado é O Exorcista. Conta a história de uma possessão de uma menina de 12 anos chamada Regan, e toda essa história começa com um simples jogo de tabuleiro. Outro livro muito recomendado é O Bebê de Rosemary. O casal Woodhouse muda-se para um prédio onde conhecem outro casal de idosos. Uma certa noite, a moça aceita um copo de chocolate da senhora chamada Cassavetes, sua vizinha. Após isso, é tomada por alucinações que apresentavam cenas eróticas macabras. No dia seguinte, ela acorda grávida. Sinistro, né? Agora, quanto aos amigos que torcem o nariz para essas histórias, que tal convidá-los para uma bela roda de leitura, de preferência à noite e à luz da fogueira? Embora exista uma distinção clássica entre terror e horror, o primeiro se referindo à antecipação de uma experiência medonha e o segundo ao que ocorre após essa experiência, optamos por qualificar as histórias que causam medo como sendo de horror. Isso porque preferimos a maior intensidade de sentimentos que o termo comunica. Bom, esse foi o nosso trabalho, espero muito que vocês tenham gostado e aprendido algo. Nossas referências é graças a um artigo de Oscar Nestares, que é ficcionista de horror e mestre em literatura e crítica literária.